Oi, gente, vamos lá para geografia terminar essa prova? 41. Ele fala de um bioma. Ó, simulado, simulados 2 e 3, especialmente o 2, o cerrado. Eu trouxe até uma figura aqui. Isso tinha no simulado os principais biomas, que são Amazônia, Caatinga, Mata Atlântica e Cerrado. Olha o cerradinho aqui no meio, tá vendo? Eu trouxe aqui só para vocês verem onde que tá. Ele fala que esse bioma ocupa esses estados aqui, ó. Por isso que eu trouxe. Tá exatamente em cima desses estados aqui, ó. São biomas muito peculiares, com troncos tortos, cobertos. Eu coloquei foto de cada bioma lá no simulado, como revisão. Cuja são geralmente grande e rígida. É a descrição do cerrado aqui, viu, gente? Não tem muito o que fazer. Ele está falando do cerrado. Mas costuma cair mais Amazônia e Caatinga. Vamos lá, 42. Onde nós estamos? Aqui, olha. Mas então a gente está de cabeça para baixo. Puxa vida, acho que de hoje em diante vou me sentir muito mais apegada a este chão. O globo terrestre, pensado nas questões cartográficas e astronômicas, falou que ia cair princípios de astronomia no edital, né? Eu sabia que não ia muito além do básico. Pode ser entendido como uma forma precisa de representar os detalhes do planeta. A gente usa a projeção de Mercator, né? Tem a projeção de Peters. Depende do que você quer, mas preciso não é, bem distorcido. B. Uma representação gráfica da realidade que expressa as principais feições do planeta. Perfeito. Um mero adorno, sem verdadeiros fins acadêmicos? Claro que não, o mapa é muito importante. D. Uma representação gráfica que apresenta o planeta Terra de forma menos fiel que o planisfério. O planisfério é a mesma coisa, só que é feito num plano aqui, assim, tá? Não é um globo. Então, mentira. Letra B. 43. Tinha no simulado, hein? Acho que era transnacionais que falava lá. Aqui ele fala da globalização. Aí ele dá três tipos. O primeiro seria o mundo como nos fazem vê-lo, como fábula, ou seja, uma história, não é real. O segundo, o outro, o mundo tal como ele é, com perversidade. E por fim, o mundo como ele pode ser, uma outra globalização, no sentido de esperança, né? Sobre esse assunto, assinale a alternativa correta. A. A globalização como fábula nos propõe a falsa ideia de uma aldeia global na qual todos teriam acesso a novas tecnologias de comunicação e transporte, bem como os países estariam em pé de igualdade competitiva. Até por isso é uma fábula. Percebe como a ideia de globalização deveria refletir isso? Um desavisado que não conhece pode achar isso? Então, ele representa realmente essa ideia de fábula. B. A globalização, como perversidade, nos apresenta um mundo livre de concorrência? Não, né? A concorrência parte da perversidade aí. A alta concorrência, inclusive, mas no qual todos teríamos as mesmas chances. É que a concorrência por si só não é perversa, tá, gente? É necessário. É a concorrência desleal que é perversa. Mas aqui, ó, no qual todos teríamos as mesmas chances. Não, se é a mesma chance, não é perverso, né? C. A globalização como fábula existe de forma pontual, atingindo países ricos e pobres de formas distintas. Não, né? A globalização, a ideia é a outra. É do mundo interconectado, seja de países ricos e pobres. D. A outra globalização proporcionaria maior desigualdade? Não, uma esperança entre os países, uma vez que as normas territoriais impediriam a formação de uma aldeia global. Não, nada a ver.
Então, letra A mesmo. Bem tranquilo, dava para pedir uma coisa bem mais complexa. Observe a imagem abaixo e responda. A camada no qual... Gente, isso aqui é muito tranquilo, né? Onde que ocorre evento climático? Normalmente onde tem as nuvens, né? Quando você está andando de avião, quem andou aí, você não passa pelas nuvens e até acima delas algumas vezes? Acontece na troposfera, né, gente? Esse 45, deixa eu ver se dá para colocar aqui. Nessa bacia hidrográfica, então a gente já sabe que é uma coisa importante estudar. As principais bacias hidrográficas predominam rios afluentes temporários ou intermitentes, que ficam secos no período de estiagem. Estiagem é seca. Chamado de Rio de Integração Nacional. Ele é muito conhecido por esse nome. Além de essencial meio de sobrevivência para a população ribeirinha, que vive às margens, esse rio, por ser de planalto, naturalmente proporciona a produção de energia hidrelétrica. Quem que a gente está falando? Do Rio São Francisco aqui, gente. Eu tentei trazer mais ou menos a ideia dele aqui, tá? Olha quantos estados ele pega aqui, ó. Ó, ó. Ó como ele é grande e importante. Tem uma alta chance quando está falando de Rio, quando falar de integração nacional, de ser o São Francisco, tá? Bom, 46. Ele fala da China e pergunta: sobre a China é correto afirmar: o crescimento econômico vivenciado pela China pouco tem a ver com o gigantesco número da sua população, uma vez que pouco consomem e ainda vivem em zonas rurais. Não. A zona rural era antigamente, eles migraram muito mais para a zona urbana e o grande número de população aumenta o consumo, não é pouco. O crescimento da economia chinesa foi beneficiado por políticas públicas e privadas, mais públicas, né? Com forte incentivos dos países ocidentais. C. O notável crescimento da economia chinesa teve como resultado direto o crescimento do agronegócio brasileiro. Exato. Por quê? Venda de produtos primários. Aí você tem que ler o texto. Que ele fala de uma metamorfose aqui, ó, que significou a migração do campo para a cidade. Então, zona rural já não poderia ser. E transformação de áreas até então eminentemente agrícolas em grandes, ó, transformação de áreas eminentemente agrícolas em grandes centros industriais. Também provocou a criação de uma demanda por commodities agrícolas e minerais, que é exatamente onde entra o Brasil aqui, o crescimento do agronegócio brasileiro, porque ele acaba sendo um dos maiores, se não o maior consumidor de produtos primários aqui nosso. Então, letra C. D. Apesar de seu grande crescimento econômico e militar, a China ainda se mostra submissa em relação à Rússia. China é uma das grandes potências, né? Disputa aí com os Estados Unidos. Herança do período da Guerra Fria. Guerra Fria não. A Rússia estava do lado da China, né? A China estava do lado da Rússia. Era União Soviética versus Estados Unidos, a Guerra Fria. Capitalismo versus socialismo, tem nada a ver. 47. Essa foi a única que eu errei na prova aqui, ó. Eu me confundi. Trata-se do deslocamento de trabalhadores que vão atuar como mão de obra em lavouras temporárias, como cana-de-açúcar e outras atividades aí que me pegou, ó, sazonais, como a pesca, ao final do período de trabalho, semanal, mensal ou anual. O indivíduo retorna para seu local de origem. Então, por que eu pensei que é a pendular? Porque a pendular aqui tem a característica de vai e volta, mas essa pendular, gente, está se referindo àquela migração diária, sabe? Tem a ver muito mais, por exemplo, com estudantes e trabalhadores. Mas no sentido de, por exemplo, o trabalhador que mora em Campinas, Limeira,
vai para São Paulo e volta todo dia. Ele trabalha em São Paulo, mas ele mora em Limeira, Campinas. Essa sim é a pendular. Que ele vai trabalhar em outra cidade e volta. É uma migração diária. A transumância, é correta, né? Ela que é conhecida por ser essa sazonal aqui, ó. Ela é aquela quebra temporária da rotina. Ela dura normalmente meses, mas pode ser semana ou ano. Então a resposta certa é a A. Migração transumância. Essa pegou, hein? Temperaturas, eu não li esse texto, porque eu já, pela experiência de fazer questão. Analisando o texto e seus conhecimentos sobre as questões climáticas. Lembra, tem que ter essa malícia. Tá pegando muito aí o tempo? Pode ser que você tenha que olhar só aqui e ver se dá para responder. O aquecimento global, apesar do aumento das temperaturas no hemisfério norte, ainda é uma especulação? Não, é uma certeza. Uma vez que muito evidência, não há evidência, não é uma especulação. B. Os recordes de temperatura no hemisfério norte são uma das evidências, aí agora sim, ó, das mudanças climáticas causadas pelas ações antrópicas. Antrópicas são ações humanas, tá? Aí sim, gente, letra B. Os recordes de temperatura estão diretamente associados a fatores naturais, em nada relacionado às ações humanas. Não, né, gente? Emissão de gás carbônico, aumento do efeito estufa, tem sim relação com as ações humanas. D. O aquecimento global já é uma realidade, tudo bem? E suas consequências serão sentidas principalmente nos países desenvolvidos e pouco nos países subdesenvolvidos. Não, gente. A questão climática envolve o planeta. Ela não quer saber se o país está no mundo desenvolvido ou subdesenvolvido. Isso é uma classificação nossa, humana. O que afeta as questões climáticas afetam o planeta como um todo. Então não pode ser a D. Bom, de geografia era isso. Espero que vocês tenham gostado. Essa prova, História e Geografia, foi mais uma questão de interpretação de texto do que conhecimento em si, né? Espero que vocês tenham ido todos bem e venham me falar depois aí como é que vocês foram no comentário, tá? Espero que todo mundo que acompanha o canal aí passe. E vambora, vamos pra cima. Próxima prova do ano, acho que é ETEC ou FIEC em Dayatuba. Eu vou verificar e atualizando as redes sociais aí, tá? Grande abraço, tchau, tchau.